Fala aí, imparáveis! Começa mais um bate-papo na odontologia e hoje o tema que eu escolhi para vocês está simplesmente imperdível. Olha isso aqui, ó. A clínica cresce até no limite do dono e a sua carreira também. Ó, existe uma frase, galera, que mudou a forma como eu enxergo qualquer empresa, principalmente a dos mentorados, principalmente dos dentistas que me procuram, né, precisando ali de uma orientação e um caminho, tá? Mas antes de eu entrar fundo nesse assunto, já deixa o seu like aí, compartilha, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, para mais dentistas que precisam ouvir essa mensagem que é tão importante. Então vamos lá, ó, existe, né, essa frase que mudou a forma realmente que eu enxergo o mercado e principalmente os profissionais que buscam ali uma orientação. A sua clínica nunca vai crescer além da sua capacidade de liderar. Né? Pode até doer você ouvir isso, mas a maioria das vezes o maior gargalo do seu consultório, da sua carreira, não está na sua equipe, não está no seu marketing, está na sua liderança. Então você precisa de uma vez por todas desenvolver liderança, senão você não vai crescer ou vai se limitar muito, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui, ó, com esse bate-papo legal. Pare de culpar, né, apenas a equipe. Ah, eu não tenho resultado porque minha equipe não performa, porque o meu colaborador tal é ruim, ele não... claro que eu sei que tudo isso existe, mas se você não buscar capacidade, se você não treinar a sua liderança, você não consegue treinar e muito menos acompanhar e liderar para que o seu liderado, né, consiga ali executar aquilo que você precisa. Então pare de jogar a culpa, terceirizar a culpa. Assuma essa responsabilidade e treine, se capacite, porque é dessa forma que você vai, né, crescer conforme o seu sonho, crescer conforme ali a sua capacidade. Então, gente, eu sempre faço essa pergunta. Quem contratou a equipe quando a gente começa a reclamar? Quem treinou a equipe? Quem define a cultura da equipe? É você. Você, dentista, é você, líder, é você, né, que é o responsável da sua carreira. Então, você é o líder, você é o responsável para aquele ecossistema seu funcionar, tá? Segunda, a equipe copia o comportamento do líder. Talvez vocês não saibam, mas existe uma premissa na liderança que é assim, ó, a sua equipe é o seu espelho. Então, quando você se olha no espelho, você reflete aquilo que é a sua equipe. Se você tem uma cultura forte, se você tem um posicionamento forte, automaticamente você vai repassar essa cultura para sua equipe. E o que vai acontecer com eles? Eles vão ter personalidade forte, vão ter cultura forte e vão responder à altura da sua liderança. Então lembre-se, sua equipe, o seu espelho, tá? Então elas vão replicar ali o seu comportamento. Então, galera, vocês precisam passar isso para a equipe, porque normalmente o líder ele não resolve tudo sozinho. E a equipe, quando tem essa cultura, ela aprende a assumir as responsabilidades para que resolva outros problemas, porque é só dessa forma que você consegue crescer. Caso contrário, esquece, você vai se limitar, vai se paralisar e não vai crescer. Terceira, liderar por exemplo, tá? Então, quando você tem uma liderança, por exemplo, o que é por exemplo? O seu exemplo é a base dali da sua liderança, você realmente faz com muito amor, com muita dedicação, né? Tudo isso influencia de uma forma muito positiva a sua equipe, para que ela replique, para que ela realmente seja uma equipe de alta performance. Caso você não tenha essa liderança, por exemplo, não adianta. Eu costumo dizer o seguinte: falar até papagaio fala. Agora, mostrar como exemplo, realmente ter atitude de fazer, de ir ali, ensinar, mostrar o caminho, é totalmente diferente. E é isso que dá resultado dentro da sua clínica e dentro do seu negócio. Então, normalmente o que mais a gente vê
principalmente no dentista ali operacional, aquele dentista que está 100% no operacional, atendendo só no mocho. Ele normalmente ele quer terceirizar essa responsabilidade. E todas as vezes que você terceiriza a sua liderança dentro do seu negócio, o seu negócio não prospera e não cresce. Então, o que que a gente vê no mercado, né? O dentista querendo buscar ali um gerente pronto, um gerente que já trabalhou em outra clínica ou para outro dentista. E normalmente ele não tem tempo ali para mostrar a cultura do seu consultório, aquilo que ele está buscando, e esse é um erro muito grave que acontece na odontologia. E aí o profissional que é contratado, às vezes tem até a habilidade de te ajudar, às vezes tem até uma liderança forte, entende sobre o mercado, mas não entende a sua cultura. E aí ele não consegue desenvolver um bom trabalho e desenvolver uma boa liderança. E ali entra em conflito com você. E o que que acontece? Aí normalmente o dentista procura, né? Quando acontece com a gente, né? Procura a gente, o nosso ecossistema, e fala: ó, João, eu contratei, não dá certo, tá muito difícil contratar. Contratei fulano de tal, ele veio, já tinha experiência, mas não deu certo. Por quê? Aí você tem que se perguntar, porque você não treina a sua liderança, você não se dedica nisso e por isso que você não tem resultado. Então, mais uma vez, eu quero que você grave essa frase: sua equipe, o seu espelho. Se você é um cara que procrastina, se você é um cara preguiçoso, se você é um cara que não faz aquilo que tem que ser feito, desculpa o que eu vou te falar, a sua equipe vai replicar isso e você vai colocar a culpa nela por você não ter resultado. E aqui eu vou dar para vocês 3 grandes soluções para vocês aplicarem a partir de agora no negócio de vocês. Porque aqui eu falei de uma dor. E se você aí tá sentindo essa dor em escutar esse conteúdo, em assistir esse conteúdo, já deixe seu like aqui agora. Eu quero ver o seu comentário, né? Olha, qual que é a sua dor para que eu possa te ajudar, porque agora eu vou te dar 3 soluções para você aplicar imediato e já ter resultado. Primeira delas, papel e caneta na mão, já anote aí, tá? Quando a gente fala de liderança e posicionamento, que livros você está lendo sobre liderança? Como você está buscando conhecimento sobre liderança? Você, dentista, não estudou para isso. Você estudou para cuidar de sorrisos. Só que hoje o mercado exige que você entenda de liderança, que você saiba lidar com a sua equipe e que você tenha esse conhecimento técnico. Senão você não vai crescer e você vai ver o dentista vizinho ali que tem menos técnica que você alcançando voos muito maiores. Então, leia livros de liderança que te ensine você a se posicionar e ser um bom líder, tá bom? Anotou isso aí? Segunda super dica: estude sobre perfil comportamental. Porque cada um dos seus colaboradores tem um perfil. E se você não entender de perfil, se você não entender de pessoas, você às vezes contrata de forma errada e coloca essa pessoa onde ela não tem habilidade. E o que que vai acontecer? Você vai jogar a culpa na equipe, vai terceirizar a sua responsabilidade de líder. Então você tem que entender de pessoas, você tem que entender de perfil comportamental. Então estude sobre isso a partir de agora. Terceira e última dica. Todas as vezes, na verdade, você, assim, ó, anota isso. Essa terceira é assim, ó, é o divisor de águas. Se você não parar pelo menos 1 hora da sua semana para conversar, para dar treinamento para sua equipe, para entender como elas estão, infelizmente você não vai ter resultado. Por quê? Pessoas gostam de pessoas, e se você não entende de pessoas, esquece. E olha, eu vou te falar de um indicador que é real. 99% das pessoas, dos seus colaboradores que entram dentro da sua sala, do seu consultório, para reclamar ou para pedir conta,
você pode ter certeza que 99% o problema não está na função que ele exerce ou nessa situação. Tá simplesmente o lado externo, o lado pessoal. E se você, como líder, não entender de pessoas e não cuidar também de forma estratégica do lado pessoal do seu time, você não vai crescer nos dias de hoje, porque o mercado exige isso. Para vocês que me acompanhem, vocês sabem que eu falo muito sobre mentalidade. E vocês sabem que a gente vive num país mais ansioso do mundo. Então, se você não entender de pessoas, se você não souber liderar, se você não fizer reunião com seu time e não cuidar de forma estratégica do profissional e do pessoal, você não vai ter sucesso nos dias de hoje. Então, esse foi mais um bate-papo na odontologia. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado tudo isso. Mais uma vez, compartilhe com outro dentista, porque eu tenho certeza que pode ajudar, pode dar uma direção para ele, principalmente para aquele dentista que está 100% no operacional. Hoje eu vou ficar devendo para vocês a leitura do meu livro Dentista do Reino, que é o nosso devocional. Por quê? Porque eu estou em viagem e eu não trouxe ele, mas acabei esquecendo. Mas semana que vem eu volto com tudo, vou ler para vocês novamente. E ó, galera, aplique tudo isso que eu falei aqui para vocês, que eu tenho certeza que pode mudar o dia a dia de vocês aí. Vamos para cima. Tamo junto, desejo para vocês todo sucesso, paz e prosperidade. E você tem tudo para se tornar um dentista imparável!